Sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre negócios e muito mais. E hoje é um dia histórico aqui, hein? Estou recebendo aqui dois Marcos. Vamos saber primeiro aqui do nosso querido Marcos. Número 1, Alvim do Alvorada, todo mundo conhece, o Marcos Alvim. Logo ele vai contar quem que é ele. E Marquinhos Meireles, que também tá aí, figurinha carimbada na cidade. Esse episódio de hoje é como a gente, através do empreendedorismo, consegue transformar a realidade de uma cidade inteira. Seu Marcos, é uma alegria ter o senhor por aqui. Eu sei que o senhor tem um monte de funcionário, de história, está sempre envolvido aí nas coisas da cidade. E é uma alegria muito grande receber um empresário tão incrível, com tanta história para contar aqui com a gente. E também, Marquinhos, digo mesmo, é muito bacana ver alguém que está sempre atrás do networking, de ajudar e de abrir portas e que conversa com todas as áreas, conversa com pequeno, conversa com grande, a gente liga para ele é acessível. Então, muito obrigada a vocês dois. E eu sei que os dois também têm uma conexão que eles vão contar já já. Seu Marcos, vou começar com o senhor. Conta um pouquinho aí, se apresenta, fala um pouquinho da sua história. Larissa, muito obrigado pelas palavras aí, né, iniciais aí, que realmente a gente se reveste, né, dessa imbuir dessa situação de poder entregar alguma coisa aqui nesse podcast, né? Porque não adianta a gente vir aqui e ficar de bonitinho só, né? Então, dividir e compartilhar sempre foi a nossa meta, né? Mas um resumão aí bem mais simples é que eu sempre falo isso, sabe? Eu vim para Itajubá por amor. Isso é muito gostoso a falar porque eu tinha acabado de me formar e minha esposa também. Eu estava trabalhando já numa cidade do interior de São Paulo. Fomos para lá, chegou lá, ela muito também ativa, sempre trabalhou, dava aula, fazia unha para ganhar dinheiro. Ela se orgulha disso. E nós, então, chegou lá, ela ficou meio paradona, sem opção, na cidade pequena, difícil para engenheira na época, recém-formada. E ficamos ali e tal, e eu sentia que cada vez ela não estava feliz. E com isso, então, surgiu a oportunidade de vir para cá. Meu sogro e meus cunhados estavam expandindo a rede, né? A Alvorada já tinha uma loja. Surgiu a oportunidade deles expandir, estavam aqui em Itajubá, e meu sogro então falou assim, vamos reunir todo mundo da família, chamou mais um filho que estava fora, e montamos então essa estrutura, né, os quatro filhos dele, e mais eu de genro, e viemos para cá para desbravar o ramo, né, nós nunca éramos do ramo, e foi aí que começou a nossa vida, né, e em 5 anos a gente estava com 5 lojas. Nossa. A gente sempre fala isso. Porque realmente a gente só dava bom dia, boa tarde, boa noite, né? Foi um plano de Juscelino Kubitschek, 55. Então isso aí que foi, basicamente foi essa. Aí eu falo que eu vim por amor, porque senão meu casamento ia ficar, né? Igual você citou seu pai e sua mãe, quer dizer, eu falei, não, eu vou por amor, nós vamos ser felizes lá. E eu sempre tive eu falei assim, nem que for embaixo da ponte. Isso tem quantos anos, seu Marcos? Isso tem 43 anos. 43 anos depois, ainda tá esse amor aí? Nossa, demais. Eu também vim por amor, tô gostando dessa ideia. Todo ano nós falamos assim, cada uns 10 anos, a gente faz uma reforma em casa, sabe? Ou troca colchão, ou troca lençol, ou troca toalha. E esse ano resolveu pintar a casa, reformar. Por quê? Porque a gente reforma tudo, reforma por fora, por dentro, e as coisas que vão ficando mais, os arranhados, né, aqueles atritos, vão-se embora. E a gente renova assim também, e vamos também na igreja, fazemos peregrinações para comemorar essa nossa união, né? Sim. Nós temos 2 filhas, então, isso estajubense, as 2 filhas. Quando nós viemos para cá, a Sibeli estava grávida. E aí minha primeira filha nasceu aqui, e a segunda também. E aí, então, nós adoramos. Agora eu também já sou cidadão itajubense, né? Recebi o título aí um tempo atrás, através do vereador Vladimir Bananeiro. E aí, então, eu sinto na comunidade, eu sempre fui, assim, bem comunicativo, né? Sim. Então, durante esses 5 anos que eu falei para você, eu frequentei, eu ficava só no Alvorada, mas depois eu comecei a participar da sociedade, através da associação comercial,
do CDL, e todas as outras associações, né? Turismo, né? Eu já fui o primeiro presidente, né, da associação, a DECTUR, parece que chama, eu não lembro. Eu sou a conta número 2, eu falo da Cicobi, né? O primeiro foi o Seu Jorge, eu fui o número 2. Então sempre incentivei o Itajubá, as coisas. E esse movimento, né? Movimento que gera movimento. Exatamente. Muito bom. Que tudo, participava do Senai, o Senai oferecia muitos cursos, a gente sempre colocava sempre os nossos funcionários para treinar. O pessoal falava, mas você vai treinar seu funcionário, você vai ajudar o concorrente. Eu falei, não, é melhor ter concorrente que entenda o nosso sistema, né? Que entenda o nosso mercado, para que não prejudique, né? E que entenda que nós temos que tem custos, né? Com certeza, isso é uma coisa bem legal. Vou voltar nesse tema aí, depois que o Marquinhos falar sobre a questão do concorrente. Então foi isso, Larissa. Nós viemos para cá há 43 anos nessa vibe aí. E eu nessa cidade que é realmente fácil de ser amada. Pois é, exatamente, é isso aí. Muito bom. E Marquinhos, qual que é a sua história aí? Que história que você conta da sua história? Então, a família do meu pai é de Itajubá, né? Família Salles Dias. E eu nasci em Caratinga, lá no leste de Minas. Aí depois eu morei em Cruzília, aqui próximo de Caxambu. E dia 29 de janeiro de 2000 eu mudei para Itajubá. Logo depois da enchente, a cidade ainda estava, né, com as cicatrizes da enchente. E quando eu cheguei na cidade, assim, né, a gente assustou, porque a gente andava pela rua e você via as casas todas com as marcas, né, da enchente e tal. E de lá para cá foi assim, realmente um amor incondicional, não tem explicação, um amor que eu tenho por Itajubá. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu construí, os meus filhos, a minha esposa, a minha família, tudo que eu passei na minha vida, de transformação, foi Itajubá que me proporcionou, sabe? Então, estudei, né, na escola Carneiro Júnior, estudei no colégio Itajubá, depois eu fiz administração, fiz marketing aqui em Itajubá, tudo isso foi a cidade que me deu esta liberdade, né? E eu iniciei em 2006 trabalhando na Rádio Panorama FM, inclusive agora, São Marcos, mês que vem nós vamos estar comemorando 20 anos de Panorama, né? Então, assim, eu falo que, né, o senhor Francisco de Vasconcelos, que era o proprietário da Rádio Grande Panorama, amigo meu. Grande amigo. Cara extraordinário, um visionário também. Nossa, 20 anos de história já. Né, que tinha uma vida também muito forte, muito especial. E assim, Larissa, eu vejo que realmente Itajubá é uma cidade, existe esse lado do amor, realmente. Seja o amor de relacionamento, de casamento, relacionamento com a cidade, porque Itajubá é uma cidade muito acolhedora. Né? Você que veio de fora, o São Marcos que veio de fora, quem toma água de Itajubá não quer ir embora mais. É muito difícil a pessoa querer sair daqui. E eu, assim, hoje eu falo, né, tantas coisas que eu já vivi nessa cidade, os shows que eu consegui realizar aqui, o São Marcos é prova das dificuldades, né, São Marcos, que lá atrás, né, eu nem imaginava um dia ter a honra de ser amigo do São Marcos, mas lá atrás a gente já tinha um respeito pelo São Marcos, uma admiração muito grande, e um dia ele contou, né, uma coisa assim que eu não sabia, que ele sempre observou a minha maneira de trabalhar. Então, assim, os shows, a rádio, aí depois foi a política. Hoje, né, tendo essa liberdade de ter uma empresa aqui na cidade, de poder contribuir com o desenvolvimento da cidade de Itajubá. Hoje, tendo, né, um grande amigo, um grande parceiro, que é o São Marcos. Hoje, podendo também, né, ser assessor do prefeito da cidade. Então, são tantas coisas, Larissa, que realmente, para a gente vir aqui falar isso com você, é um momento muito marcante, né, São Marcos? Porque às vezes é tanta correria no dia a dia, tanta agenda, mas parar e pensar assim, nossa, quantas maravilhas Itajubá proporcionou na minha vida, sabe? Sim, verdade. Então, Larissa, aqui em Itajubá teve uma TV, chamada TV EFEI. Ela funcionava lá naquele prédio antigo da EFEI. Sim. Tem, acho que rádio, eu não sei se funciona lá, mas lá tinha uma TV. Ela teve um tempo parada e ela ia ser cortada, a licença dela. Aí reuniu os empresários e falou, vamos tentar ativar, né? E foi ativado, sabe? E na época eu mexia com gastronomia, vinhos e tal. E lá a gente fazia esse que eu estou me lembrando muito bem lá. Na época era o Cotrim Solomão, tinha os câmeras bem, até hoje eles me encontram, me abraçam, né?
porque não é tanta tecnologia, tinha na época, tinha Sim. que carregar, né, tinha o Cable Man, né? Tinha que ficar segurando aqui, haja ombro. O Otávio Scoff participou também um pouco daquela época. E, enfim, então eu estou assim, eu estou gostando desse ambiente aqui, porque é tecnológico agora. Dá uma lembrada. É. Ô, seu Marcos, e falando em pensar nesse tempo todo, nesses 40 anos aí de empreendedorismo, o que mais, se você pudesse dar um conselho aí para quem empreende, às vezes está no começo ou ainda não conseguiu viver do negócio como gostaria, porque o que a gente, nosso público é muito o pequeno empreendedor, ou até aquele empreendedor que é meio autônomo, ou às vezes ainda está esperando muito o que vai acontecer, ou desanimado. O que você aprendeu assim nesse tempo todo? Bom, o que eu percebo é que as pessoas têm um veiozinho melhor para fazer e para empreender. Sim. Já nasce um pouco. Quem ainda vai se treinar, ou quem tem vontade, primeiro é vontade. Aliás, tem um lema bacana que fala assim, ó, a vontade abre caminhos, né? Então, o primeiro é essa vontade, porque tem momentos difíceis. Não tudo é céu de brigadeiro, né? É azul. Sim. Então, tem os momentos difíceis. Nessa hora que a vontade vem, né? Você tem que ter aquele espírito de conquista, né? Então, acho que esse é uma primeira característica que a pessoa tem que se refletir e falar, realmente eu quero isso. Eu quero isso, eu quero isso. Porque tem muita gente que quer partir para o serviço público, tem essa reflexão, né? E porque tem que criar metas, o empreendedor ele tem que criar metas. Sim. Ele criou metas, ele começa a ter que criar planos, né? E dos planos começa a gerir aquela operação ali, né? Então, Larissa, então eu já tive assim, eu já tive uma fábrica de avião. Meu primeiro serviço meu foi uma fábrica de avião. Eu montei uma fábrica de avião. Só que não é uma fábrica de avião grandão, era uma fábrica de avião de latinha que eu vendia na feira. Então, mas era uma fábrica de avião. Já vendi alguma coisa. Mas né? isso aí treinou também. Tudo te treina. Treino, isso é esse treino. Isso aí que eu acho que é um treino prático, né? Sim. É um treino prático. Então, e daí então eu sempre fui empreendendo pequeno, nunca sempre tive coragem de enfrentar. Na faculdade eu também já precisei aumentar meu né, para sobreviver, né, no final do curso. Aí eu fui também para o mercado, né? E isso tudo fazendo com amor. Eu acho que outro componente que eu também indicaria aí é o amor. Você tem que ter coragem, amor, respeitar as pessoas, né? E se aproximar de pessoas boas. Então, um conselho bem genérico, quer dizer, não é difícil você... Porque a pessoa às vezes é simples, ou só que ela tem que ter uma ideia boa. A ideia tem que ser boa. Estudar, buscar. Isso, se ela não souber, ela tem que buscar conhecimento. Como o senhor falou lá do Senac, de treinar, de fazer uma mentoria. Exatamente, isso aí tem que ter essa busca. Nós fazíamos muito viagens. Nós saímos aqui no ônibus, eu passo sempre em frente da casa dela aqui, da Ana Maria Hermeto. E o Gui lá do supermercado. E a gente ia para Varginha, ia para ver experiências, né? Estudar, estudar o mercado, né? Eu lembro que quando eu fui montar o supermercado aqui, eu ia nos outros supermercados para ver o que o supermercado tem. Então, ver o mercado, eu acho que mas é bom, tem que enfrentar. Isso que você falando da concorrência, às vezes a pessoa confunde, né, Marquinhos, concorrente com rival, e não é isso. O concorrente eleva o nosso jogo, porque a gente tem que ficar melhor e não adianta. Quem empreende tem que olhar o que está acontecendo no mercado. Porque também não é, eu não gosto de concorrência, não quero olhar, quero só fazer as minhas coisas e eu não gosto disso, porque já tem uma confusão, eu acho. Mas essa maturidade do empresário, de ver o que está acontecendo e falar, nossa, fulano está fazendo isso, eu tenho que melhorar minha sacolinha, eu tenho que melhorar o atendimento. Eu acho que o concorrente faz a gente ser melhor. Não sei se para o senhor o concorrente sempre foi... você estava falando no outro exemplo de que até que você não se importava que os funcionários fossem concorrente, porque pelo menos está todo mundo com jogo alto, né? Senão a gente está ali quebrando, monta um negócio baratinho e fica uma concorrência desleal. Então, nós sempre tivemos... então eu tenho uma história para contar disso aí. Você fala que eu tenho história, né? Nós íamos para aquelas convenções, né, de supermercado, no Rio de Janeiro, que era lá no Rio Centro, aquela coisa bem bonita, no tempo do disco, do País Mendonça.
E aí, como nós íamos, às vezes o carro cabia, tinha uma vaga, a gente levava um amigo que tinha um supermercado aqui. Eu acho que vou falar o nome dele, que é o Vasconcelos, é um cara bacana. Ele chegou lá, tinha aquelas palestras, e numa daquelas palestras, um dos palestrantes falou assim, olha, você tem que ser o número 1, tal, na época da Brahma, número 1 e tal, então o mote era esse. Ele falou, você tem que lutar para ser o número 1, né, e tal. Aí ele falou, pô, mas como é que eu vou concorrer com vocês? Eu não consigo, nunca vou ser o número 1. Aí o cara falou assim, ó, se você não for o número 1 na sua cidade, você procura uma cidade vizinha menor para você ser o número 1 lá. Enfim, algum lugar você vai se destacar. Sim. Né? O resumo é esse. Em algum ambiente você se destaca. E se você tiver essa pegada de querer acontecer, você se destaca. É incrível que pareça, né? Itajubá está vendendo bolo na praça. Sim. Ó, a moça acreditou. Sim. Fazendo fila. Porque ele está merecendo, tá mais que a Apple fazendo. A Apple fazia fila para comprar a Apple. Agora aqui em Itajubá tem um bolo dentro da praça fazendo fila. Não é legal? Ela não acreditou, fez um negócio bacana, pensou e tal, e agora a mídia ajuda, né? E o Marketplace também ajuda. Bem aí ajudar, né, Marquinhos? Tá vendo como ele não perde a oportunidade? Ele sabe a hora certa de fazer o marketing dele. Ô, Marquinhos, posso te fazer uma pergunta diferentona aqui? Pode, fica à vontade. Você é uma pessoa que tem 20 anos, faz rádio. Já participou da vida pública, todo mundo sabe tudo de Marquinhos. Mas o que é alguma coisa que você nunca contou aí? Queria saber uma fofoca boa aí, uma história de Marquinhos. E talvez uma coisa que você guarda só pra você aí. O que é uma coisa que você vai buscar no fundo aí? Talvez uma história da sua infância. Então, Quem que é o Marquinhos real, assim, quando não tá trabalhando? Como que é você? Larissa, assim, tem uma passagem na minha vida que eu marco muito. Quando eu era criança, lá em Cruzília, eu vendi picolé, sabe? Eu tinha mania de fazer tinha uma caixa de papelão e eu fazia como se fosse uma mercearia no portão da minha casa. Vendia chiclete, comprava lá o chiclete na época era 5 centavos, 2 centavos, vendia 10 centavos. E aquilo ali foi uma coisa que marcou na minha vida, na minha infância, na Cruzília. E, assim, quando a gente fala daquela vontade de fazer, foi o que o senhor Marcos falou, a gente precisa querer muito fazer. Aí você me fala, por que você... Por exemplo, assim, eu era criança lá em Cruzília e eu vivia dentro de uma rádio. Chama Rádio Cruzília FM e tinha uma outra rádio também lá, que é a Toque FM. E eu ficava ali vendo o pessoal trabalhar, ô Larissa, e eu tinha, 7 anos de idade, 8 anos, novinho assim, e eu falava assim, nossa... Quem sabe, hein? Aí eu cheguei lá, um grande amigo, Ronaldo, que eu tenho que citar ele aqui. Ronaldo, deixa eu fazer o programa. Só que eu não tinha noção, né, o que era trabalhar numa rádio. E, paralelamente, tem, né, um grande homem que foi prefeito 4 vezes lá em Cruzília, que é a minha referência política, que é o Dr. Domingos Olobrígida. E eu era criança e eu acompanhava ele nas obras, ele me levava, porque as famílias eram muito próximas. Então, assim, eu falei assim, um dia eu quero ser igual ao Dr. Domingos. E na vida quando eu vim para Itajubá, eu comecei trabalhando com um empresário que na época era o Paulinho, da Zap, e o Arley, Dr. Arley, era sócio do Paulinho, eles faziam o Carnajubá. E eu fui ali me esforçando muito, me tornei uma pessoa de confiança deles, e foi uma fase muito difícil da minha vida, porque meu pai, ele era funcionário federal, minha mãe aposentada, professora, meu pai aposentado, e a gente passou muita dificuldade em casa, sabe? Muita dificuldade mesmo. Foram tempos difíceis ali, e aí eu fui para Pouso Alegre fazer faculdade de publicidade, e o dinheiro que eu tinha era para pagar só a van na época, né? Transporte ida e volta. Então a gente ia e voltava todos os dias, pagava só a van. E às vezes, assim, muitas vezes eu passava dificuldade ali, né? Vontade de comer alguma coisa, porque eu trabalhava o dia inteiro na Zap, saía correndo, ia para casa, pegava a van, ia para Pouso Alegre, e muitas das vezes quem bancava a minha comida na faculdade eram os alunos. E até um dia que a minha mãe chegou e falou assim, olha, eu não tenho condições mais de pagar. E assim, não é que eu não trabalhava, eu trabalhava, mas o meu dinheiro era muito pouco para eu pagar a faculdade, para eu pagar o transporte. Aí eu voltei para Itajubá, fiz administração, depois eu fiz marketing, né? Eu estudei na Unopar, depois eu fiz FACESM e tive a oportunidade de entrar na Câmara Municipal como assessor parlamentar em 2009.
Aí, assim, né? Só que em 2008 meu pai teve um aumento no salário dele muito bom. A gente começou a ter uma qualidade de vida melhor. Mas foram os momentos, ô Larissa, assim, que marcou muito a dificuldade de tentar buscar a minha faculdade e tudo que a gente estava fazendo naquele momento, infelizmente o dinheiro não dava. Mas nem por isso eu desanimei. Eu falei, não, tudo bem, eu vou parar aqui, mas não dá agora. Não vai dar agora, né? Então eu fui, fiz administração, aí depois, né, tive a oportunidade de entrar na Câmara, fui assessor de gabinete, fui assessor de comissão, fui assessor de comunicação, fui assessor de TV na Câmara Municipal. Para todos os vereadores. Né? Então, assim, mas no primeiro era com um vereador só, era o Joel. Eu fui assessor só do Joel, depois eu vim conquistando, né, o espaço, até que eu cheguei, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa empresa privada, eu falei, gente, eu vou sair. Não é possível, desculpa, mas eu preciso sair, eu quero assumir essa nova responsabilidade. Então, assim, Larissa, às vezes as pessoas vê Marquinho, né, quantos shows eu já fiz, quantos artistas, né, eu tive a oportunidade de produzir aqui em Itajubá, hoje um programa de rádio que eu tenho diariamente aqui na Panorama, o programa que eu tenho todos os sábados na Panorama, vê a gente assim, não sabe o que nós passamos, né? O São Marcos, eu fico pensando assim, né, quantas coisas deve ter passado para chegar até aqui. Eu já tive a oportunidade de conversar com o São Marcos várias vezes. Então, essa mensagem que o São Marcos disse, de querer fazer as coisas com amor, acreditar naquilo que está no seu coração, porque não adianta nada, Larissa, a gente querer fazer algo que não está no coração. Você tem que ter a sua identidade com aquilo, sabe? Então, assim, eu vejo que na minha vida, tudo que eu passei, tudo que até chegar aqui, eu tive muitos nãos, muitos nãos, mas foram os nãos que me fizeram chegar até aqui, sabe? Eu sou uma pessoa, hoje eu falo para você, sou muito grato a Deus, tudo que eu passei, todas as oportunidades que eu tive na minha vida, eu sempre levei com muita seriedade, com muita responsabilidade, e este é o recado que eu deixo para as pessoas. E eu, assim, falo de verdade, não é porque eu sou Marcos está aqui não, mas eu sempre comento, as pessoas, agora as pessoas sabem da minha proximidade com o São Marcos, mas como que você chegou perto do São Marcos? Eu falei, chegando. Mas Marquinhos, você tem noção quem que é o São Marcos? Eu tenho. E hoje eu falo, eu sei do quanto o São Marcos confia em mim, do quanto que ele acredita em mim. Eu sou muito grato a Deus. Eu falei para o São Marcos esses dias. O meu pai, Larissa, ele faleceu em 2010. E hoje eu tenho o São Marcos como um pai na minha vida. Porque o ano passado, depois das eleições, né, foram tantas coisas que aconteceram, e eu entrei na rádio, né, em maio do ano passado, no programa diário, e a rádio, ela me aproximou, né, do São Marcos, e ele um dia sentou comigo lá, e ele começou a falar comigo, e eu percebi que aquilo ali era uma conversa de pai para filho, sabe? E eu falei assim, puxa, direcionamento. É um direcionamento, e é isso que a gente precisa, às vezes, de pessoas boas, pessoas que realmente vêm agregar na nossa vida. Você tem que saber escolher, Larissa, se você imaginar o que eu já presenciei no meio de shows, porque no show tudo é fácil para você, tudo. Então você tem que tomar muito cuidado. Né? Você tem que saber aonde você pisa, o ambiente. Né? O ambiente é todo. Eu conheci o seu Marcos na CIEI e eu não o conhecia, na verdade, e ele sempre com esse jeitão aí, mais humilde, conversador. Ele, você que é a famosa Larissa? Eu falei, gente, meu Deus do céu, famosa onde? Ele todo bonachão, todo bacana. Seu Marcos, então o senhor sempre dando esse exemplo aí. Então, espremendo essa conversa do Marquinhos, resumindo talvez, e eu também, eu sinto assim que o que a gente pede para o universo devolve para a gente. E eu acredito até que mais em Deus até. Então, às vezes, algum momento difícil da vida da gente, eu vou contar um caso meu, que a gente se coloca ali e se faz uma promessa. Igual o Marquinhos falou assim, poxa, um dia eu quero ser igual esse Dr. Domingos, né? O Ronaldo. E hoje ele está tá indo nesse caminho. Eu conto esse fato meu, que assim, eu morava com a minha avó na época de escola colegial, né? Comecei no colegial, onde eu morava na cidade pequena, não tinha, eu vim morar com a minha avó, na casa da minha avó. Na casa da minha avó era família grande, 7 filhos e tal, mais cachorro, né? Então nós dormíamos tudo num quarto só, né? 4 tios e mais eu e tal. E eu tinha aquele problema que eu falei que eu roncava, ela ainda ronca até hoje. Eu acho que é de família, meu pai sempre roncou. E eles então, sempre jogavam travesseiro, jogavam sapato para me acordar à noite,
para mim virar, para mim coisar. Aí eu virava, roncava de novo e tal. E aí chegou um determinado momento, eles falaram assim, ô Marcos, é o seguinte, você vai lá no quartinho de passar roupa. Dentro da própria casa mesmo da minha avó, era um casarão grande. E tinha o quarto das meninas. Aí eu fui pro quarto de passar roupa. E aí tinha uma cama, guarda-roupa, tudo minha roupa. Eu sempre fui muito organizado nisso aí, sabe? Tudo, gostava, tudo certinho. Até para mim foi bom. Mas no primeiro dia eu chorei muito, Larissa. Porque eu me senti excluído, né? E toda pessoa, quando se sente excluído, ela... E também eu aprendi muito assim, não excluir ninguém. Quando você exclui alguma coisa da sua vida, você acaba deixando um pedacinho do lado. Isso eu chorava muito, chorava. Passava uma porque semana o pertencimento é algo muito forte, né? É muito forte. São 3 leis básicas, né? Pertencimento, ordem e equilíbrio. Isso aí, se você fazendo isso, você vai embora. Já vai longe. Aí eu chorei. Aí eu peguei, levantei um dia, saí do que a gente tinha lá assim fora. Eu fiz uma promessa. Igual o Marquinhos falou assim, o pai, meu pai tinha passado dificuldades e tal, né, na empresa dele, que nós tínhamos empresa. Ele falou assim, pai, eu vou fazer assim, eu vou estudar, o que for preciso, mas nós nunca mais vamos, para nós não termos que passar dificuldades. Eu fiquei, às vezes, uma sensação de tristeza, de ficar ali, né, de todo de favor, eu tenho que aceitar isso, essa situação. Mas hoje, até quando lembra, você dá risada, porque, nossa, 7 pessoas no mesmo quarto, era uma farra. E ela era muito querida, porque eu fui o primeiro neto, eu falo que eu fui o primeiro neto da minha família, primeiro neto homem, eu nasci na cama da minha avó, de parto normal, né? Eu sei nem o nome da parteira, do Exaltino, a esposa do seu João Cachoeiro, quer dizer, era aquele grupo familiar italiano, nada ainda, né? Tudo conversado. Mas eu fiz uma promessa para mim. Então eu falo assim, porque eu ia estudar no Inatel, né? E com 17 anos, tudo, aquela difícil, né? Eu sempre procurei, meu pai queria, eu vi, nossa, eu cheguei ali, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não sabia que tinha que estudar matemática tão fundo, né? Aí o Chicão, o professor Chicão, que Deus o tenha, apertava a gente lá, eu falei, não, vou estudar. Aí E foi bom ter estudado, porque como tá aí na sua camiseta, eu sabia do supermercado Alvorada, sabia da história atual também, que vocês têm aí, quantos funcionários? Tem 2.000. 2.000 funcionários, 2.000, depois a gente vai falar um pouquinho de liderança, mas quando eu escutei o senhor explicando sobre a Diamond Nero, que tá aí na camiseta, eu fiquei chocada com o nível de temas atuais que o senhor sabe, porque às vezes a gente escuta alguém que é mais velho, fala, não, tem preguiça de tecnologia, e o senhor tá assim, ó, com quem tá na IA, tá quase trabalhando com o cloud. Mas ainda o celular não me atrapalha, toda coisa que tem senha hoje me atrapalha. A Diamond Nero o que está unindo também vocês dois aqui, conta um pouco de onde saiu essa ideia da Diamond Nero. Além da Alvorada, você já contou que tem outras coisas, já fez outras coisas, mas de onde nasce a Diamond Nero? Então, Alissa, eu sempre fui, eu falo assim, sempre gostei de inovação. Eu fiz um protótipo, meu tio tinha uma academia de educação física na época, não era academia assim igual hoje, né? Mas tinha lá uma piscina e ele usava para aquecer a piscina diesel. Aí ele queria economizar. Eu falei, mas tem um aquecedor solar de água. Não é preciso ter, eu fiz um protótipo. Aí do protótipo eu falei, então vamos fazer. Aí eu fiz minhas primeiras 50 placas de energia. Isso há 50 anos atrás. Aí eu falei assim, puxa, eu não podia ter seguido essa carreira. Hoje todo mundo, toda casa hoje tem lá essa coisa, né? Sim. Eu falei, caramba. Então essa criatividade era viva. Já era viva. E aí painel de LED, pessoal, você formou eletrônico, eu queria fazer aqueles painel de LED na época, 50 anos, não tinha aqueles painel de LED e tal. Então eu fazia circular, aquelas coisas eu já fazia. Então, sempre fui assim um pouquinho, né, tipo professor Pardal, vamos dizer assim. Sim, né? Sim. E na inovação. Outra coisa que eu inovei no supermercado foi aqueles controles das esteiras, que foi difícil. Eu fiz a primeira implantação de informática no supermercado, de Minas. Foi em Itajubá. Foi aqui, eu montei uma empresa para fazer isso, montamos o software, né, tinha que comprar o computador, tinha que agregar tudo. Enfim. Eu sempre gostei, então, de estar assim na inovação. E aí,
A Dai Monero, eu sempre tinha uma coisa que eu vou voltar um pouquinho no pertencimento, que era assim, que o meu avô, eu falo assim, puxa vida, cada coisa nova que eu via, eu falo assim, caramba, mas lá no tempo do meu avô, será que ele não viu umas coisas novas lá e ele poder investir nisso? E hoje a gente estaria já com um caminho mais andado. Porque meu avô tinha um sítio, tinha um sítio que ficou perto da cidade, a cidade cresceu e ficou perto. Sim. Aí ele então conseguiu, ele loteou, no que ele loteou ele ficou bem, né? Ele ficou bem, a família ficou boa, ele construiu uma casa boa, deu uma estrutura boa para nós nessa época. E ele, um filho de italiano, nascido, ele foi órfão, né? Eu acho que na hora da liderança a gente pode tocar nesse assunto. E ele então conseguiu criar uma família, com 50 anos ele estava belezão na vida com loteamento lá. Eu falei, pô, eu podia ter pegado uma grana, né? E aplicado para frente. Eu sempre criticava, eu internamente. Aí chegou agora, eu tô alvorado, eu tô bem, tá tudo certinho, não precisava mais nada, Quantos anos você, Marcos? Eu? Daqui a pouco vou falar. Ele não quer contar, não, Marquinhos. Aí, Larissa, veja bem, pessoal, vamos estar na hora de parar, minha esposa, vamos pra praia, vamos sei o que lá e tal, e tal. Aí, vamos curtir agora. Vamos curtir agora. Apresentar. Aí me aparece uma pessoa, eu estou fazendo grafeno, né? Aqui eu falei, grafeno e tal. Aproximei dele, tudo bem. Aí vamos produzir o grafeno, mas depois mais um passinho para frente, falei, mas quem vai usar grafeno? Comecei eu achei que produzir grafeno era como produzir ouro ou diamante, eu já ia ter uma banquinha aqui, igual você tem. O pessoal vai vir aqui procurar. Será? É coisa de outro mundo, né? Será que a hora que eu vi o mercado estava a ser construído, a ser desenvolvido. Mas o senhor já teve o pensamento bem empreendedor, de pensar assim, temos que achar que você falou, né? Ser pioneiro. Então, eu já fui pioneiro aqui em vinho também, eu trouxe a cultura do vinho. Então, parece que cai no meu colo essas coisas, sabe? Aí eu falei assim, caramba, então eu tenho que montar uma estrutura suficiente para que eu possa desenvolver essa cultura da nanotecnologia, do grafeno. E para ter demanda. Você tem que criar demanda. Buscar demanda. Exato, porque eu acho que essa foi a sua sacada, né, nessa pergunta de falar, eu gosto do inovação, mas inovar para quem? Você matou a charada. Eu chegava, tem grafeno, o cara falava, mas é caro. Mas aí eu comecei a falar assim, peraí, qual que é a sua demanda? Aí o cara não sabia, ele ia procurar, ficava, sabe, com a mão no bolso. Eu falei, opa, peraí, os caras não estão sabendo nem o que é. Sim. Muitos professores ainda não sabem nem o que é nanotecnologia. Em si, sabe às vezes o grafeno e tal. Então eu falei, nossa, eu tenho que construir alguma coisa. Então eu montei. A Dai Monero é uma ICT, é uma instituição científica e tecnológica. Nós agregamos P&D nelas, terceirizados, focado em produtos que a gente sabe que tem impacto imediato no mercado. E mais grupos de pessoas que produzem grafeno, que era nossa praia. Perfeito. Então foi aí que nasceu a Dai Monero, para fazer buscar essa demanda, que tem aquela famosa ponte, né? Academia e mercado, né? Então tem o Vale da Morte. Então muitas empresas caem no Vale da Morte. Sim. Né? E eu falei, não, então eu vou ter que... E aí eu sempre lembrava do meu avô, né? Falei assim, puta, né? Eu vou criticar, agora eu tô nessa. Agora sobrou pra mim. Devia ter feito igual meu avô, agora não, vou ter que trabalhar. E aí, então, eu falo assim, poxa vida, como é que é fácil criticar o passado, né? Mas se você não pensar no futuro, agora você está aqui no futuro, o que você vai querer? Aí eu tenho abraçado, então, essa causa como nunca, sabe? Para mim deixar algum legado para meus netos. E é uma paixão, né, Marquinhos? Uma paixão muito grande, muito. E onde não que para, você entra nisso? Que hora que o seu Marcos falou, Marquinhos, vamos vir para esse projeto? Não, o seu Marcos comentou, nesse dia que eu fui lá conversar com ele começou a falar sobre grafeno. Aí eu fui perguntar, não, calma aí, não é a hora não, já você vai saber. Aí eu falei, caramba, o que ele falou, cara? Aí eu fiquei com nó na cabeça, só que o grafeno, ele é assim, não é um assunto qualquer, né? Ele é bem técnico. Nem nanotecnologia, justamente. A gente assiste um vídeo para aprender, tem todo Aí o seu Marcos falou assim, eu precisava marcar uma reunião no estado. Aí eu falei, eu ajudo o senhor. Aí ele falou assim, mas você ajuda? Eu falei, ajuda aí. Aí eu fui, marquei a reunião no estado, com 3 secretários do estado. Aí quando o seu Marcos falou para os empresários de nanotecnologia de BH, que ia ter essa reunião,
Aí eles falaram assim, mas, seu Marcos, como que você conseguiu? Eu falei, consegui. Aí nós fomos. Aí acompanhei o seu Marcos lá, tudo certinho, deu tudo certo, né? E os secretários nos receberam lá. Aí viemos embora. Aí passou uns 2 dias e me chamou lá na Darmanela. Ele falou assim, aqui, vem trabalhar comigo. Eu falei, seu Marcos, não, vem trabalhar comigo. E eu, assim, né, a Rádio Panorama hoje, graças a Deus, meu programa hoje é um programa que eu tenho, né, uma liberdade muito grande, uma questão também, uma liberdade financeira também. Aí eu falei, nossa, pior que eu tô meio parado assim, né, durante o dia. Ah, seu Marcos, eu vou aceitar assim, né? Então, ali o seu Marcos me chamou. E de lá para cá, graças a Deus, assim, tomou uma proporção muito grande, né, seu Marcos? É porque a Darmonella, ela surgiu também, Larissa, como um partnerships. As pessoas que se associam, né, se assessoram ela, elas é prometido dela no futuro. Sim. E, então, no momento, o Marquinhos aceitou. Ele falou, Marquinhos, eu não tenho dinheiro para te pagar um salário, mas você pode ser parceiro nosso no futuro. No momento, eu tenho uma pequena prolabore, que a gente chama, tá lá, eu chamo prolabore, e a hora que se o projeto vingar lá na frente, você vai ser partnership dela. Ele topou na hora. Aliás, eu tenho já quase que uns 6 ou 7 parceiros, assim. Isso é muito bacana, porque eu acho que também é um pensamento muito empreendedor, que é de não ter essa pressa, porque se você quiser fazer algo extraordinário, não vai ser no tempo comum. Pois é. Justamente, e você tem que ter nessa área, isso, né? Ainda mais uma inovação, toda inovação demanda um projeto a longo prazo. Eu caí nesse conto aí de esse prazo para mim. Eu sempre fui muito rápido, ágil, supermercado eu sempre agi com mais facilidade. Porque é um negócio tradicional. Agora nós não estamos falando de um negócio tão tradicional, mas que é sensacional. A gente podia mostrar isso aí. Eu já tinha passado por todas as gestões, né? Então tinha feito vários MBA, igual você estudei, né? A gente não pode parar de estudar, igual você falou, porque eu fiz o MBA, tem que deixar a mente borbulhando. Você vai chegar nesse assunto, eu cheguei a fazer um curso de neuropsicopedagogia para poder entender melhor e atualizar, tá melhorando meu negócio, né? Sim. E então, agora nós estamos aí, tendo que estudar nanotecnologia. E isso é fantástico, né, Marquinhos? Você estava pensando também que nessa fase da vida estudar nanotecnologia? Nunca imaginei isso na minha vida. Nos primeiros dias que o seu Marcos começou a falar comigo lá, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Porque ele fala um monte de palavras. Não, eu não entendo. Só que hoje, assim, né, você vê... E as coisas, é possível aprender. E sabe o que é o interessante e que as pessoas precisam entender? Você não precisa forçar. Deixa as coisas na vida andarem de maneira orgânica. Porque as coisas acontecem. Sim. E acontecem de maneira assim que você fala assim, gente, em tão pouco tempo, o Sr. Marcos já fala também que da associação que ele criou, ele jogou essa ideia, o pessoal, todo mundo começou a abraçar. E é algo muito inovador, né? Algo assim, poucas cidades no Brasil têm discutido essa questão hoje, falando hoje aqui do grafeno, né? Que o Sr. Marcos viu esta oportunidade de deixar esse legado, né, na história, para a família, para os netos. E é algo realmente assim que você vai começando a entender e você vai fazendo conexões. É isso que você faz muito bem, Larissa. Eu sempre falo isso aqui, o Sr. Marcos, da Larissa, ela tem uma facilidade da conexão, de você vê a oportunidade numa fala, numa conversa, num café, numa água, seja o que for, você está ali conversando. E é de você, não adianta você querer pegar uma pessoa do seu lado e treinar, que ela jamais vai conseguir, se ela não tiver esse senso de entender, opa, peraí, olha que legal isso aqui. Não, essas conexões que nós começamos a fazer, está tendo um impacto muito grande. Hoje o Sr. Marcos tem parceiro em Belo Horizonte, em São Paulo, no Sul, gente de Itajubá, Maria da Fé. Hoje envolveu muitas pessoas na São Marcos. Foi através disso aqui, de relacionamento, de um cafezinho. Vai ser mundial isso aí. Mas você falou de vocabulário, nós estamos tendo que criar um vocabulário próprio. Né? Eu falo assim, nós temos que criar um vocabulário, porque senão, daqui a pouco a gente não consegue mais saber quem nós somos, nós perdemos identidade. Então, eu já tive expertise disso quando eu trouxe a cultura do vinho. Eu me lembro muito bem que falava assim, não, vamos tomar vinho. Eu falei assim, não, vinho não se toma, se degusta. Aí eu comecei a ter que falar, degustar, pegar na taça pelo cabo. E comunicação é tudo. E aí eu fui falando isso aí, né, falando, que nem diria o Rodrigo Marques, né?
Ele fala assim, seu Marco, nós temos que fazer o programa todo dia, toda hora, durante esse tempo. Isso demora, você está disposto? Eu falei assim, bom, se você me ajudar, eu estou. Então, nós tivemos também, tem pessoas que ajudam, então é o que o Marquinhos está fazendo hoje. Mas eu acho que ajudando isso a prova aqui. muito sucesso, é essa questão de entender que o tempo de semear vai depender do que você está semeando. Então, se você está semeando uma coisa tão fantástica como vai ser o grafeno, eu já vi alguns materiais, eu acho que o senhor vai mostrar mais ainda alguma coisa hoje, a gente vai ter que ter o tempo de construir essa audiência, de fazer entender, porque até pra gente é tudo novidade. E aí, quando você pensou na demanda, falou, eu vou criar demanda aqui, porque assim, não adianta criar algo fantástico se eu não tenho o que fazer com esse algo fantástico, não posso criar um elefante branco. Como que decidiu-se essa demanda e a parte da educação? Pois é. Eu já vou dar um spoiler aqui. É um spoiler, gente, isso aí. Então, aí como a Daimonero, então ela foi atraindo, né, coisas que estavam isoladas. E com isso, eu falei assim, poxa vida, eu comecei então a fazer esse movimento. Aí eu, dentro dos Marquinhos, cada um que eu conversava, os caras falaram, mas é isso que eu estou pensando também, é isso que eu estou pensando também. Aí criou-se uma como é que chama essa? Um brief, não, uma BrickNet, né? Até o professor Miguel deles que fala uma ponte, né? Porque isso é maior do que qualquer inteligência artificial. Quando juntam 10, 12 pessoas um mastermind mesmo. E consegue se concentrar num assunto. Um brainstorming maravilhoso. Eu amo. Eles chamam isso... Bom, eu não vou lembrar porque esses nomes que me atrapalham um pouco em inglês, sabe? Mas é um brainstorming. Igual o pessoal fala assim, o que é Deep Tech? Eu falo assim, é roda presa. Eu falei, empresa roda presa. Raio, o que é isso? Fogo de palha. E aí Isso aí, vamos fazer o mineirês aqui. Exatamente. Eu falo assim, olha, como o nanotecnologia, como o grafeno é nosso, é mineiro... Vamos tentar os outros que a gente quiser, ué. Eu estou conversando com o pessoal da IFE, os alunos, eles estão indo para Argentina, até estão lá hoje, parece, fazendo negócio de petróleo e gás. Eles têm um negócio sensacional. Eu falei, eu vou adaptar para mim. Eles estão fazendo um negócio KISS. Você vai KISS? Eu vou falar, nunca ouvi falar também. KISS é perguntar. O quiz O é. quiz. Aí, o que é isso? Eu vou perguntar. Como funciona? É um joguinho. Para quê? Para ter que responder as perguntas em inglês, o assunto que eles têm lá. Eu falei, caramba, é aí que eu vou produzir meu vocabulário de nanotecnologia. Eu falei, vocês não querem vir aqui e fazer isso aí com o vocabulário da nanotecnologia. Nós temos um livro. Aí você já está entrando na área educacional. Aí vem pessoas além de P&D, né? Nós nos aproximamos também da área educacional. Então, hoje nós estamos praticamente um hub, né? Tem produtores, Sim. Tem P&D e tem a área educacional. E o primeiro material que eu vi de vocês foi o lápis. O primeiro material nosso é o lápis. Um lápis eterno. Eu até hoje, né? Um lápis eterno, gente. Olha isso. Trouxe aqui para vocês verem, né? Mas o lápis é esse aqui, ó. Esse aqui, né? Isso aqui tem. Tá. Olha que chique. Qual câmera? Esse aqui é isso. A ponta, tá vendo que não tem nada aqui? E essa ponta isso aqui vive quantos anos, hein? Então, a gente fala que equivale a 100 lápis. Olha aí. Então, uma criança, hoje, uma criança que passa no período... Ainda tem borrachinha. Vem com borrachinha. Ela consome no máximo 10 lápis. Esse aqui equivale a 100. Então, a gente chama até de infinito. Mas E é legal, não precisa apontar, não precisa fazer nada, é só usar. E também olha aí. Não quebra. Olha aí, é o sonho de qualquer pai e mãe. Não precisa apontar, ó. Muito chique. E aí foi criando-se outras coisas. Ele foi se envolvendo, porque foi aqui que a gente se envolveu com a educação. Porque veio a ideia de montarmos o governo falou assim, ó, isso aqui é legal, tudo. Eu falei, como é que vocês vão me ajudar, né? Montar e tal. Eu falei, a gente tem um programa aqui de inovação, você pode fazer através de uma doação, você introduzir na rede. Aí nós estamos fazendo a doação e fizemos uma ação para poder entregar isso, porque eu podia chegar e entregar só para a prefeitura.
Aí eu falei assim, poxa vida, mas eu corro o risco desse lado ser esquecido, perdido, ou as pessoas não usarem, não saberem a força que tem, a disruptura que é esse produto. Aí nós, então, juntamente com o Marquinhos Socerano, professor Antônio Márcio, nós vamos montar um festival. Aí montando o festival hoje, a Cássia, né, da prefeitura, o pessoal do professor Wander, né, que é secretário da Educação, que começa a acontecer uns anjos na vida da gente, né? Sim. O professor Wander foi meu padrinho de casamento. O secretário de Educação hoje, de Itajubá, foi padrinho de casamento. Mas vamos fazer, aí ele topou, porque tem que ter essas pessoas que nos levam a gente no meio do caminho. E que conhece a gente, a nossa verdade. Conhece confiança. Exato, tem essa confiabilidade de saber que a gente vai entregar o que está prometendo. Então, foi assim que foi acontecendo. Também veio o pessoal do governo e falou, não, isso aqui é uma coisa que pode, incentivou. Aí nós ficamos, então, através do projeto Dando Arte, né? Que nós, então, fomos introduzindo isso nas escolas. Vou mostrar aqui, nas escolas. Pessoal, do lado de... Vou mostrar para cá, porque olha aqui que bacana. Já começa um projeto com esse tanto de apoio e de validação, isso é muito bacana. Pois é. E nada de aposentadoria, mais 43 anos esperando aí, viu? Não vai ter viagem para a praia, não. E olha que demais. Tem o lápis de cor, né? Colorido. E tem a Daimonero, né? A Daimonero aí eu não queria chamar hub, como é que chama? O pessoal fala hub, né? Hub. Sim. Ou como é que chama lá no Inovai? Como é que o Inovai é? Incubadora. Incubadora. Eu falei assim, eu queria tirar esse conceito de incubadora, porque parece que as empresas ficam conectadas. Aí eu falei assim, não, aqui a gente tem que produzir para filhos. Né? Então vai ser uma casa de... A casa da nanotecnologia. O pessoal tem que entrar lá com 6 meses, já tem que estar já... Fazendo alguma coisa. Fazendo que alguma bacana. Coisa. E então... e eles estão lá no LinkedIn, ó, pessoal. No Instagram, no LinkedIn, vocês conseguem achar. E Larissa, então, aí como nós montamos esse NanoArt, por coincidência, eu falei, Marquinhos, tem uma Olimpíada Nacional. Eu falei, mas quem que é? O Marquinhos curioso, ele não para quieto. Quando viu, o Marquinhos já estava com o rapaz do Manso. O Marquinhos do nada, ele faz uma ligação. Tem um professor, né, a nível nacional, que faz uma Olimpíada semelhante ao que nós estávamos fazendo aqui. Semelhante. E esse professor entrou em contato com o Marquinhos entrou em contato comigo e fizemos parceria. Hoje, então, nós temos, além da NanoArt, que é aqui da cidade, nós também participamos de uma Olimpíada Nacional de Nanotecnologia. Que bacana! Olha aí, Marquinhos, será que o seu maior dom e talento é fazer conexões? Sim. Porque essa questão eu falo que é a arte do pedir. Porque a gente tem que... Eu sempre brinco nas minhas palestras, eu sou pedinte, mas é nesse sentido de saber para quem que eu posso fazer essa ligação e a pessoa também reconhecer que não é simplesmente uma troca, é diferente disso, é uma conexão mais profunda, né? Você saber como acessar e essas pontes, desde que o mundo é mundo, para quem tem negócio, a gente sempre fez todos os negócios no cafezinho que a gente acelera. Então, você é um acelerador aí. Como que você se enxerga? Larissa, a primeira coisa é o seguinte, para mim... Ele não é acelerado, né? Aí imagina, perto de São Marcos, eu sou lá embaixo. Ele tá 1 anos à frente de nós, eu falo para ele, São Marcos, eu não consigo acompanhar o senhor, e você não é possível. Eu falei, Eu tenho 70 anos. Aí, olha, ele tá falando, subiu agora. Esses dias, eu e ele, a gente estava indo para Santa Rita. Eu falei, São Marcos, o senhor está anos-luz na nossa frente. Não, mas eu tô com 70 anos. Eu falei, São Marcos, o senhor está anos-luz de acreditar, de confiar, de querer novas oportunidades. Ô, Larissa, eu sempre falo, o não você tem. O que me fez assim, foi, cara, ninguém me trava hoje. Eu tive, como eu comentei, eu tive muitos nãos. E eu falo para você uma coisa, Larissa, eu nunca fui uma pessoa obcecada pelo dinheiro. Eu vejo que dinheiro é consequência. Quando eu trabalhava na Câmara, eu ganhava bem, tinha uma estabilidade de vida muito grande. Eu saí para ganhar quase a metade, mas porque eu queria algo maior na minha vida de desafios. Mas aonde que eu entendi foi quando eu entrei na política. Foi quando, eu falo para vocês aqui,
quando eu procurei o deputado Dr. Paulo em Pouso Alegre para que Itajubá tivesse hoje o Hemominas, o Hemocentro, né, o banco de sangue aqui em Itajubá. As pessoas tinham que doar sangue em Pouso Alegre. E quando eu fui falar com uma pessoa, ela falou assim, você está achando que você é quem? Que você é presidente da República? Está todo mundo tentando arrumar esse Hemominas para Itajubá há muitos anos e ninguém conseguiu até hoje. Eu falei assim, eu vou conseguir. Então, Larissa, a pessoa ela tem que ter essa consciência, tem que colocar, acreditar nela primeiramente, porque o Joãozinho, se ela for depender do Joãozinho, ela vai ficar para trás. Então, primeiramente, confie em você, acredite no seu potencial, faça as coisas com responsabilidade, com honestidade, tá? Com ter a humildade de buscar entender, de buscar conhecer, de pedir uma ajuda. As coisas acontecem. Então, assim, hoje eu tenho essa facilidade de chegar em qualquer lugar hoje, graças a Deus, né? E assim, tem pessoas, cara, como que você chegou naquele lugar? Deixa eu te contar uma coisa. Uma pessoa da comunicação que eu sou muito fã é o Ratinho. Eu sou muito fã do Carlos Massa. E Deus abençoou a minha vida, eu fui fazer o Festival de Inverno de Monte Sião, que é o festival mais extenso do Brasil, tá? Aí um dia eu cheguei assim, eu falei pro prefeito lá, na época, eu falei, sonho meu conhecer o Ratinho, eu sei que aqui é a terra da mãe dele. Sonho meu conhecer o Ratinho. Aí, Larissa, e assim, o prefeito gostou de mim de graça. Às vezes, era 7 horas da manhã, eu estava na casa dele tomando café lá em Monte Sião, porque eu trabalhava nos hospitais, e eu ficava rotando. Aí ele falou, não, vem aqui em casa tomar café comigo. Um dia eu cheguei em Monte Sião, aí ele olhou assim, estava o sobrinho do Ratinho. Eu falei, vem cá, esse aqui é o produtor aqui do evento, e o sonho dele ele gosta muito do Ratinho, ele queria conhecer o Ratinho. Você é sério? Eu falei, cara, meu tio tá aqui. Larissa, me vai, Marquinho, parar lá na casa do Ratinho, Larissa. Eu contei pro seu Marco, depois eu mostrei o vídeo pro seu Marco, eu não acredito, Marquinho. Fui na casa do Ratinho, e tratando o Ratinho assim, igual a gente tá conversando. E eu fiquei assim, claro, né, Ratinho. Aí ele falou, eu gostei muito de você, eu quero que você vá lá no meu programa. Eu falei, Ratinho, você tá falando sério? Não, não sei o que, beleza. Não, vamos marcar. Beleza. Aí um dia eu tô viajando de novo lá para Monte Sião, e depois eu em Bragança, uma pessoa de Monte Sião me ligou e falou, olha, nós vamos no programa do Ratinho divulgar o festival, e o Ratinho pediu para te levar. Eu falei, mentira, Fernando. Ele falou assim, não vamos sim, você vai com a gente. Eu falei, tá bom. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá assim, de repente eu tava onde, Larissa? Eu tava dentro do camarim com o Ratinho. E aquele negócio, eu falei assim, gente do céu, olha onde eu vim parar, sabe? São assim, são as coisas na vida. É acreditar, ou não você já tem que buscar sim. Então assim, Larissa, as pessoas elas têm que ter essa consciência de acreditar. O Sr. Marcos, ele tem me ensinado muitas coisas, porque tem muita gente que fala assim, mas o Sr. Marcos, com o patrimônio que ele tem, com a experiência de vida que ele tem, poderia estar tranquilo. Não. Ele quer trabalhar, ele quer ser útil, ele quer servir. Entendeu? Então, assim, e isso me faz, cada dia mais, deixar um pouco a preguiça de lado, deixar o cansaço de lado, deixar a zona de conforto de lado e estar... Querer construir. Só Marcos, um dia você, Marquinhos, você vai para mim lá em Belo Horizonte? Vou. Fui lá em Belo Horizonte, bate e volta. Cheguei aqui em Itajubá, era meia-noite, por aí. No outro dia, 4 horas da manhã, eu estava de pé para ir para a rádio. Aí ele falou, cara, não acredito, você foi em Belo Horizonte, bate e volta, e hoje você foi fazer programa, eu fui. Mas isso que é? É esse espírito de com quem que você está caminhando, sabe, Larissa? Eu sei, em compensação, vou contar também, nós fomos lançar a associação, né, entrando na associação da nanotecnologia, incentivada pelo governo e tudo, e aí arrumaram um espaço para nós aqui lá em Belo Horizonte, sabe, um lugar bonito, né, e tal. Nós chegamos lá, mas e aí? Não, chegamos no lugar, era bonito, mas só que tinha que montar o negócio. Sabe? Cadeira para lá, telão, você já curtiu isso aí. Sim. Aqui agora, você, vamos pegar firme, velho. Pegamos lá, ele, mais dois. Já carregamos caixa no supermercado 43 anos atrás, vamos carregar de novo. Eu descarreguei caminhão. Isso aqui é o dia 1 dessa empresa, né? E eu falo assim, quer ver, eu também ia muito em feira em São Paulo, e eu ia gostar de ser a primeira feira, eu sempre ia, porque eu falei assim, aqui eu vou estar bebendo. Chegou lá, eu vi um cara lá, montando o stand dele, sabe? E eu falei assim, cara, que tá fazendo? Vinho, eu já estava no vinho. Falei, deixa eu ajudar você. Comecei a ajudar ele, tal. Era o Fábio, dono da Miolo.
Agora é miolo, né? Mas Sim. naquela época lá, em 89... Não era. Né? Mas assim, essas E aí, coisas interessantes. Você vai criando esse contexto. Isso aqui é muito Conexões interessante. reais, É. porque você é genuíno. É. Tem que ser genuíno. Exatamente. Aí eu tava um dia, não sei aonde, conversando, falei, ô Ben, tem um saltão aqui. A mãe falou assim, ó, eu tô sem vendedor, o vendedor sumiu. Ela falou assim, quem vai ser esse vendedor? Vai ser esse aqui. Deu o cartão do dono da Salton, o Anjo Salton. Aí eu passei a ser atendido pelo dono da Salton. Aí, Nossa. isso que é saber usar as boas conexões. E ele falou Que que é gostoso, né? Isso que é. Eu falei assim, ó, seu vinho também para. Você não quer ajudar eu lá a desenvolver o vinho lá? Não, daqui a pouco eu sou vender 1000 caixas. Ô, seu Marcos, mas o senhor não concorda que um pilar do sucesso do empreendedorismo, ou para qualquer empresa, é a networking? Isso é coluna, viu? Porque pilar é concorrente. Isso vai dar isso, vai dar. Eu gosto muito do Vanso. Mas não vai falar esse nome aqui, não. Não vai falar esse nome. Em casa não tem pilar. Gente, foi bom, já sei que foi bom. Gente, esse seu Marcos, ele Ele perde é a muito vida. rápido. Não perde não. Eu tenho que treinar pra pensar. Mas eu acho que é essencial, uma coluna para qualquer negócio, a base, o networking, porque todo mundo precisa de todo mundo, mas o networking ele é um acelerador. E uma ambiência boa, eu tenho esse clube de networking, que são 220 empresas associadas, e eu sempre falo para quem está de fora, gente, participe, é uma ambiência de fomento, de você estar conversando com quem fala disso. E tem gente que fala assim, mas eu entrei, falei, só de você estar num lugar em que você pode falar com fulano e fulano, que antes você não tinha autorização de falar, você já andou 900%, mas as pessoas ainda não enxergam isso. E eu entendo esse lugar de, tá tudo bem, um dia vão enxergar. Mas quem chega primeiro bebe água limpa. Pois é. Tem que comprar na planta. A ideia, que é diferente. Diferente. Então, eu tenho várias histórias assim que a gente, network, né, de todos os lados. Um dia quando nós montávamos esse monte de mercado, na época, né, 5, eu fazia a compra dos equipamentos, fazia o layout, tudo. Então, eu ia muito a São Paulo. Quase 10 vezes por ano, 20 vezes por ano em São Paulo. Fazer negócio lá. E numa dessas vindas minhas, eu tinha um carro novo, o primeiro carro da época era um Tempra, bonitão, preto e tal, sabe? Era a moda esse tempo. Carbão de couro, elétrico. Hoje falar isso até mas na época era Fusca. Não era um carro, é um Tempra. A gente falava assim. Falando em Tempra, agora também eu tô... Ele não perde a oportunidade. É o maior marqueteiro que já teve aqui nessa podcast. Eu vou estar desfilando da Jeep, do meu amigo Paulo, como é que ele faz muito podcast? Paulo, dono da Fiat. Paulo Modesto, eu vou lembrar o nome dele. E ele então, Marco, pode pegar isso, se você usar o boné da Jeep, você vai ter desconto especial. Eu falei, gente, vocês vão me ver aí de compra. Ele ficou com 2 para poder fazer esse momento. Isso aí tem que virar corte. Porque às vezes as pessoas não querem fazer um videozinho, não querem fazer um marketing. O seu Marcos falou assim, ó. O Marquinhos tá assim, seu Marcos, o senhor tá com 2 bonés, seu Marcos. O senhor não tá vendo? Ele falou, eu tô vendo isso aí, todo mundo vai ver. Ele é muito marqueteiro, né, Marquinhos? E eu tava vindo com esse tempão, né, bonito, preto, os 24 válvulas, sei lá, né, Carvalho Pinto. Aí parei no posto, isso já era meia-noite. Aí, eu vi lá assim, o rapaz lá sentado lá no banco, quietinho, moído. Olhei assim, falei assim, o senhor não é o Dominguinho? Eu falei, sou o Dominguinho. O que você tá fazendo aí? O Marco, eu fui buscar uma Kombi, não sei aonde e tal, o negócio fundiu o motor, não sei o que lá e tal. Mas o que você tá precisando? Eu falei assim, eu tô precisando de uma carona. Eu falei assim, mas você já tomou café? Não, então sobe, entra aqui dentro, vamos tomar um café. E eu tô precisando de uma coisa, porque o do motorista foi embora. Deu certinho. Você vê? Aí ele conta até isso. Por isso que o universo é o divino mesmo, né? E hoje, depois de 30 anos, hoje ele é meu advogado. Olha O Dominguinho é um cara bom você trazer aqui, cara. O Dominguinho é figura. Ele tem história. Ele era mecânico na época, né, e tal. Ele tinha oficina mecânica, tudo. Mas o cara, assim, bacana mesmo, né? A família é boa, tudo. Muito irmã dele. E aí você vê o network. Hoje ele é meu advogado. Eu falei assim, Marco, mas eu não tenho nem jeito de eu cobrar. Eu falei, não, você vai cobrar que eu não quero também. Fica devendo ninguém, não. Não, devendo favor pra ninguém. Não, sou profissional, velho. Então, valorizar, A amizade foi
bonitão e tal. E depois, tudo que um dominguinho, se eu precisar sair da cadeia, você vai me tirar, né? Com ele. Aí fala, mas você nunca precisou. Mas é o network para você ajudar, né? E de maneira orgânica, né, São Marcos? É que eu falo sempre, a importância de ser natural as coisas, Larissa. Sim. Assim, eu sou o Marcos contando essa história aí, né? A gente tem viajado, Com os bonés dele. fui para Brasília com o São Marcos. O São Marcos. O São Marcos andava para cá, andava para lá, nós fomos na Câmara. Nós fomos no Senado. Chegou lá do Senado e falou: o que é isso, velho? Eu falei: isso aqui. Isso aí é uma escada rolando. Eu joguei. Aqui, São Marcos, não tem jeito aí não, São Marcos. Eu não bati aqui, não. Sobe que você inclusive não tem. Já não. Lá de cozinha, lá não tem isso, velho. Sacanagem, Marquinhos. Mas assim. O Marcos veio pra te sacanear hoje. Ô, Larissa, não, mas agora Eu tinha duas entradas. Onde que ele foi? Ele foi do. errado. Não, ele ficou com medo de andar na escada rolante. Só que é aquela escada. Esteira, ele ficou com medo. Ele falou assim: Marquinhos, eu nunca andei disso. Não, vem cá comigo, seu Marquinhos. Eu dei a mão pra ele, aí ele subiu na escada e da esteira e foi andando. Ele falou: nossa, Marquinhos, eu tô com medo. Aí ele queria começar a andar. Eu falei: não, seu Marquinhos, você não anda, não, seu Marquinos. Fiquei vai levar você pra porra. Mas nós entramos nos gabinetes dos senadores, dos deputados, para falar sobre a Daimon, para levar o projeto Nanoarte. E graças a Deus nós somos muito bem recebidos nessa marca, em todos os lugares. E que eu sempre falo, ô Larissa, trate as pessoas, independente de quem seja, se é o presidente, se é qualquer um, trate todos do mesmo jeito, com carinho, com a verdade, porque você não sabe quem que é o que está na sua frente. Hoje, o cara que hoje está te pedindo uma ajuda, pode ser o cara amanhã, justamente. Então, assim, e as coisas hoje que a gente está fazendo, né, São Marcos, neste ramo de nanotecnologia, está acontecendo dessa maneira. Sim. Nós criamos hoje, eu sempre falo, que não é relacionamento. Você precisa aprender a criar vínculos. Criar vínculos. Você não precisa ter muito relacionamento, só que você tem que criar vínculos. Sim. Hoje nós temos parceiros, empresários, que têm a gente como gente da família, né, São Marcos? Nós vai ter um casamento agora, no mês que vem, lá em Belo Horizonte, né, da Raíssa com o Thiago, que se tornaram pessoas, parece que nós conhecemos eles há muito tempo. Você mais parece meu pai, porque os outros 70, eu posso chamar todo mundo já. Avô, então. Aí você vai ser igualzinho meu pai, eu queria que você conheça meu pai. Eu falei assim, então eu vou. Aí nós vamos ser. Mas é sobre ser interessado e interessante, não interesseiro. Eu acho que o grande segredo é esse. Você ser interessante também para as pessoas. Porque a gente, às vezes, quando pede uma ajuda, depois também a gente ajuda. Ô Larissa, o segredo das coisas é fazer as coisas com a verdade, com o coração, sem fazer maldade. Né, hoje, assim, só para citar, eu fui concorrente do Rodrigo, né, eu tive quase 10 mil votos, e hoje eu estou como assessor dele. Aí eu falo mas por que você vai falar? Gente, porque eu nunca fiz nada errado, eu não tenho rabo preso com ninguém. Graças a Deus, Larissa, durante todo o período do que eu entrei nessa onda aí da campanha, né, que foi um momento muito turbulento na minha vida, eu não fiz nada de errado. Então, assim, independente de aonde seja na política, seja na família, no relacionamento, seja na amizade, seja no trabalho, faça sempre as coisas com a verdade. A verdade era uma só. Às vezes eu sou Marcos Marquinhos, mas assim, você quando for em algum lugar, procure conhecer as pessoas. Eu sou Marcos. Às vezes não dá, às vezes as coisas acontecem, eu estou sozinho e eu faço algum comentário e falo, não, Marquinhos, tem que tomar cuidado, mas assim, a verdade é uma só. Se eu falei para uma pessoa ali, eu falei para 1 milhão, igual eu falo na rádio, vai ser sempre essa questão da verdade, sabe? E eu sou uma pessoa assim, eu me cobro muito, eu sou assim, quando eu erro, eu fico muito chateado comigo. E quase você chora? Quase eu choro. Ele chora, eu faço aqui, para de chorar. Aí o São Marcos fala assim, Marquinhos, tem que tomar cuidado com o nosso Marcos. Eu, assim, a minha verdade é uma só, sabe, Larissa? Eu sou muito correto. Mas você vai aprendendo essas malícias, assim, do quanto que pode falar, do que não deve falar. E o seu Marcos tá aí, ó, 70 anos. Eu tô ensinando. Começando a empresa. Começou antes dos 70, mas assim, para ver que quem tem gente tá aí do outro lado, fala assim, mas não dá tempo mais para mim não vou mexer com isso não, e tem um sonho, empreende, sempre dá tempo então. De ser melhor, de criar para o coletivo, construir para nossa cidade, para toda a cidade, onde a pessoa estiver, né? Então, Larissa, então, falar um pouquinho desse livro aqui do professor Delmárcio, né? Que ele já esteve aqui em Itajubá e vai voltar. Ele cadê a figura do professor? Aqui, ele aqui, ó. Vou mostrar para vocês aí. Esse é o professor Delmárcio.
Ele foi o inventor da Olimpíada Nacional de Nanotecnologia. Ele deve vir aqui em Itajubá agora, né, pro Nanoarte. Ele é pertencente aos quadros da Mackenzie, né? Ixi. Ele é coordenador lá das engenharias todas lá. Esse livro ele tem um diferencial que ele tem, através do QR Code, você aciona um videozinho daquele assunto. Olha! Então ele é interativo, né? Sim, tem vários QR Codes aqui. Isso aí você pode aprofundar no assunto através desse QR Code. E esse livro, são 3 volumes, essa é a introdução. Isso aí serve de base para nanotecnologia, para Olimpíadas. Olimpíadas, o aluno se inscreve, do Fundamental 2, né? E se inscreve, e através de uma Olimpíada que ele vai respondendo perguntas e vai se interagindo e vai ganhando pontos. Olha aqui. E quem recebe medalhas, né, medalha de ouro, né, que é um evento fabuloso lá em São Paulo, no Mackenzie. O ano passado teve 12 mil inscritos, sabe quanto é esse ano com a nossa ajuda? Marquinhos, ficou sabendo hoje, 25 mil. Nossa, dobrou. E a meta nossa para 2030, 100 mil. Meu Deus, esse livro aqui tem o selo aqui do Jabuti. Do Jabuti. Ganhou o prêmio Jabuti. Livro finalista, olha que bacana. Ô Larissa, deixa eu só cortar o senhor um pouquinho, seu Marcos. As pessoas que estão nos acompanhando, o seu Marcos falou aqui do Nanoarte, né, que o Delmar vai estar aqui. O Nanoarte, então, ele é um concurso de redação e desenho feito com lápis de grafeno com os alunos do 5º ano das escolas municipais de Itajubá. E o Nanoarte, ele está sendo feito em 3 etapas. A primeira etapa que aconteceu, que foi o lançamento né, do Nanoarte, que aconteceu em março. Na FEP. Esse é a FEP aqui. Sim. Agora, dia 28 de maio, nós vamos ter a entrega da premiação dos finalistas. São 35 alunos das escolas municipais aqui de Itajubá e de Delfim Moreira. Tá? E o que eles vão ganhar? Cada um deles vão ganhar o certificado, a medalha, um bottom, e os finalistas vão estar ganhando um vale-compras no valor de R$200 durante 6 meses, um patrocínio da rede Alvorada de supermercados. E além disso, no dia 16 de junho, já vou fazer um convite para você estar com a gente, vai estar acontecendo a noite de autógrafos aqui em Itajubá. Vai ser produzido um livro com esse Vai ser produzido um livro com as redações e os desenhos finalistas. Ser para sempre na vida dessas crianças. E nesse dia 16, que a gente fica, né? nós vamos ter aqui uma astronauta. A Amy Medina vai estar em Itajubá. Que é a primeira professora que foi astronauta. Essa eu tenho que ir. Mulheres Empreendedoras todas têm que estar aí. Então vai ser uma noite maravilhosa. Super convidada, viu? Porque a palestra dela vai falar também, né? Ela vai falar sobre a mulher está dentro, né, dos negócios. Claro. Tecnologia. Justamente. Que bacana. E aqui, para a gente ir para a reta final, falando desse tema aqui, eu queria presentear vocês com um cafezinho especial da Serra do Balaio, que é membro também da nossa comunidade aqui. Eu acho que Serra do Balaio é um dos cafés que eu mais gosto de tomar e que espero que vocês gostem também. Não sei se vocês tomam café? Muito. Não toma pouco, não muito. Eu fiquei curioso sem tomar café. Agora que dá para colocar esse café. Dá para colocar grão? Dá, grão. Ai, que chique. Da Priscila e do Bernardo. Do Bernardo. Também estão na tecnologia. E você está sabendo que hoje o Bernardo assinou o convênio, né, da Unifei com a Prefeitura de Pouso Alegre. Pela Fundação Teodomiro Santiago. A fundação que vai gerir o trabalho da Unifei. E já tem Serra do Balaio lá na Alvorada? Ó, vamos colocar também. Bem provável, porque como eu sou 70, eu fui amigo do pai dele. Isso. Da mãe dele, da Raquel, do Ronaldo, né? Depois você abre para ver que lindo que ela ficou de Balaio dele. Então vamos trocar cedas aqui. Ó. Esse aqui, que chique. Você sabe, tem aquele do Vilela, o podcast do Vilela, ele leva coisas que não usa mais, né? Ele pede pessoal que está usando, né? Sim. E eu vou sugerir para você aqui, uma sugestão, que aqui no seu podcast alguém tem que trazer uma novidade. Eu quero
Aí, ó, Felipe. a novidade é o lápis da Moneta, e tem essa novidade aqui, que foi minha filha que mandou para você. Ela ficou sabendo que eu vim aqui. Ai, doutora. E ela falou assim, doutora Isabela, ela está produzindo... Ela foi uma das primeiras pessoas que eu conheci em Itajubá. Ela está produzindo esse creme com Não estou acreditando. Super natural. Olha que chique. Ela é muito chique. Então. E foi através dela, na verdade, que eu conheci um pouco do senhor, porque quando eu fui no consultório, ela me falou de constelação familiar, porque eu sou consteladora familiar também. E aí, geralmente, médico, assim, é meio fechadão para novas ideias. E aí a gente estava conversando, surgiu esse assunto e ela colocou o senhor no meio dessa história também da constelação. Eu falei, nossa, mas o seu pai não falou nada contra constelação? Ele falou, não, meu pai é mente aberta. Ele é à frente do tempo, gosta de estudar, ver o que está acontecendo no mundo. E eu falei, gente, que legal. Tanto que quando o senhor falou das 3 leis aqui, eu falei, tá vendo que era verdade que ela me contou? Eu fui o primeiro constelador da casa. Ai, que chique. Olha que demais. Casa Balm, que nome chique. E ela mesmo fazendo. Com óleo de melaleuca, que é super cura demais, gente. Com selo do boi bovino, né? Que bacana. Não sabia isso da doutora. Que tá recém-lançado, você tá levando pra Olha aí, viu? Que chique, assim, o seu telo chegou. Olha que demais, adoro gente que inova. Exatamente. E eu acho que para quem tem tanto tempo de casa, a gente só para finalizar a fala da liderança, o senhor fez engenharia. Certo. E geralmente, meu pai também é engenheiro. O engenheiro ele é mais analítico. Isso. Ele não é tanto essa pessoa do relacional. E quando a gente vai liderar muita gente, ou ser o líder porque a gente tem que ser inspiração, a gente tem que se conectar, a gente tem que fazer também. A gente já conversou bastante aqui sobre liderança. Como que o senhor se tornou essa pessoa? Ou já era esse analítico, engenheiro, mas que também tinha o dom da conversa, ou teve que construir essa versão aí? Então, eu sou de uma família italiana, normalmente é mais falador, fala com a mão, né? E na minha família, meu avô foi o herói, hoje eu considero ele o herói, sempre foi, né? Mudou próximo da cidade para estudar os filhos, porque ele falou assim, ó, meus filhos só vão ter futuro se for estudar, porque na roça ele sofreu quando o Getúlio cortou os cafés, ele tinha pé de café, acabou o sustento dele, aí ele foi perto da cidade para formar os filhos. Então meus tios, todos professores, minha mãe é professora, então em casa era fácil conversar, eles me levavam a assistir aula. E aí eu peguei e no quarto ano do grupo eu já fui Dom Pedro I. Adoro o quarto ano do grupo. Na 7 de setembro tinha aquele teatrinho. Quem quer ser? Eu já pá. E eu já fui começando ali a atuar. No colegial tinha que desfilar. Quem sabe bater bumbo? Eu sabia bater bumbo. Quem vai levar a bandeira do Brasil? Eu era o mais alto da turma. Então, eu sempre fui remetido, assim, de oportunidade para desenvolver esse lado. E o seu pai engenheiro, aí no primeiro dia, no primeiro ano no Inatel, o primeiro curso extra que eu fiz, fora essa curricular, foi liderança. Olha só. Isso me marcou muito. Porque ali eu aprendi, né, naquele tempo, o que era liderança. Ou seja, eu com 18, 17 anos. Legal. E aí já me foi trazendo esse conceito. Eu era de criança, eu já tinha bola, então eu já tinha algumas coisas. Então eu sempre gostei. E naturalmente, acontece naturalmente. Porque 2.000 funcionários é muita gente para liderar. Por mais que você tenha outras pessoas... Uma vez nós ganhamos um prêmio, né, para ir para a Bahia. Um concurso desse nacional, ia através de uma empresa, fomos para lá. Então tinha lá 20, 30 pessoas lá nesse evento. Fomos de avião, sei lá, no hotel, sei lá. Aí no terceiro dia já estava todo mundo assim, ô Marcos, onde nós vamos hoje? Já é o líder natural. Não, porque quando as pessoas ficam, né, sem direção, elas acabam identificando alguém. Isso é o perfil que toma frente. Pois é, e eu também já sou um pouco mais assim, né? Ocupo espaço, você também tem muito esse perfil. Tenho muito. E eu falei, ó, tem gente que gosta de mandar e tem gente que gosta de obedecer. Eu já gosto de mandar. Então, se ninguém tá tomando frente, eu já vou mandando. Eu falei, ó, vocês não me dão muito espaço, não, quando eu tô mandando em todo mundo. Então, eu acredito que foi, mas você falou do analítico, né? Eu faço esse teste do dia a dia. Aí eu fui me especializar nisso e virei, né, um hacker aí de pessoas muito forte, detectar talento. Fiz um curso de gestão da complexidade do Dr. Décio, não sei com quem você fez a constelação,
mas eu fiz com o Dr. Déssica, da Ilma, né? Que são discípulos do Herring, né? Do Bert Herring. Sim. Então eu me aproximei muito deles, esse curso foi através dele. E lá tem esse teste, se você é analítico, se você executor, né? Influente. Influente, então. Dominante. Sempre deu influente para mim e amoroso. Eu tenho eu uso mais a emoção do que a razão. O Marquinhos, eu uso também isso aí. Ele é influente. Você nunca me contou isso. Ele é influente, não precisa nem fazer o teste. Mas vou te mandar aqui para você fazer o link. Quando a gente terminar aqui, eu vou te mandar. É bem legal saber, assim. É uma das coisas mais legais, eu acho, para você mapear alguém e saber se funciona para trabalhar com você. E bate? Porque às vezes você quer colocar uma pessoa numa função que não é para ela. E bate? Demais. Eu reestruturei todinho uma Alvorada 10 anos atrás em cima desse conceito. Que é uma das coisas que eu mais gosto de. Por isso que eu sou lá analista no meu Instagram e deixo eu comecei a trabalhar, que é analista comportamental, que é desse teste, que é meu trabalho maior que eu faço hoje. Assim, eu tenho esse trabalho com as empreendedoras e tal, mas o meu ganha-pão, quem sustenta todo esse ecossistema, é o meu trabalho como desenvolvedora de pessoas, analista, porque é aí que eu trabalho para as empresas, fazendo esse tipo de coisa, porque você sabe que o networking, esses trabalhos aqui, ele ajuda você, uma coisa paga a outra, mas para sustentar tudo isso tem que ter alguém por trás, né, das nossas invenções. Exatamente, é muito criativo, né? Não tem como, a gente inventa muita coisa, mas o meu pai, ao contrário de você, quando ele se tornou líder, meu pai trabalhou na CEMIG 30 anos e quando ele se tornou líder, ele teve muita dificuldade, ao contrário de você, ele não fez os cursos que devia, ainda bem que ele não assiste meu podcast, porque ele era aquele chefe, ele chama Enauro. Ô, seu Enauro. Nossa, assim, é bravo, e aí como ele já é a pessoa muito certa, analítica até o extremo, ele é aquela pessoa assim, analítica e racional. Muito. Esse analítico racional é quase que um chato, sabe? E ele é chatinho. Não, perante quem não, mas ele é chatinho com as coisas dele e ele é metódico, inteligentíssimo, ao extremo. Então, assim, é difícil conversar. Ele não quer errar, né? Então, e aí ele, na hora de liderar, ele era aquela pessoa que também exige do liderado um comportamento semelhante ao dele. A expectativa dele sempre é muito alta. Então, ele teve muita dificuldade porque ele não foi aquele chefe que tinha aquela malemolência de, não, tá bom, hoje não sei o quê. Não, ele já disse, não, se o certo é esse, só pode assim, muito assim. Ele demorou ele sofreu. Tá na medicação aí, ó. O diabetes dele vinha até aqui, ó, de estresse. Porque eu acho que é uma habilidade tão importante aprender a lidar com outro ser humano, que agora mais do que nunca. Porque não tem IA que vai substituir saber lidar com o time. Porque você tem que formar uma equipe que tenha paixão, né? Porque o Marquinhos agora tá no seu time, porque você fez esse relacionamento aí também, né, Marquinhos? E vice-versa, no dia a dia de vocês. Mas quero agradecer muito, aprendi. Queria ficar aqui horas com vocês dois, conversando. Já até passamos do tempo aí, né, Glauber? Falei, Glauber, me avisa quando faltar tempo. O Glauber gostou da conversa, não falou nada. Tá deixando. Tá 2 horas. Você que aperta os botões. Vocês viram, eu falei pra vocês dois. Eu tô sem relógio, o Glauber me avisa quando é hora. Não falou nada, tá calado. Já deve ter dado 2 horas. Aqui, diga aí. Larissa, então, mas eu vou contar o último, então, você. Para encerrar. Ontem, essa semana, nós produzimos o grafeno aqui em Itajubá e produzimos o Master Brand. E a pontinha que vai nesse lápis a gente chama de nina. E ela é uma nanonina, né? Que é uma nina pequenininha. Que chique isso. E ela, então, hoje está sendo produzida com o material aqui nosso de Itajubá. Gente, ainda está gerando já emprego entrou o por primeiro aqui. Pedido. E agora nós já estamos numa fase de poder calcular quanto que esse projeto vai impactar nos próximos 5 anos na prefeitura, nos custos de Itajubá. Aproximadamente 1,4 milhão. Nossa. De diminuir as despesas. De economia. Porque ali ia gastar comprando lápis, comprando apontadores. Isso foi calculado agora. E vocês vão entregar esse material e eles vão economizar 1,4. Já está sendo entregue, exatamente, nos próximos 5 anos. E fora a sustentabilidade, porque eu não preciso comprar 100 lápis, eu vou ter só um. É a cereja do bolo, madeira, né? O lápis tem madeira. Tudo. Exato. Então, essa é a cereja do bolo que a gente vai deixar para o dia do evento. Do dia do evento, que eu amo. E Marquinhos, para finalizar, eu sei que você é muito cristão. Eu sei que você tem essa fé aí, a gente já se encontrou por aí, independente de religião. E se Deus estivesse aqui agora e falasse, Marquinhos, você só tem mais 5 minutos aqui nesse planetinha, o que você ia fazer nos seus últimos 5 minutos?
Eu iria reunir a minha família. Só parar naquele momento ali e reunir e agradecer a Deus. Hoje, se eu for embora hoje, amanhã você pode falar, o Marquinhos foi embora feliz. Porque assim, Larissa, o que Deus tem feito na minha vida não tem explicação. Hoje eu sou uma pessoa, eu já era muito feliz, hoje eu sou muito, toda a dificuldade que eu vivi nesse último ano da minha vida, 1 ano e meio, me fez uma pessoa muito melhor, me fez refletir, me fez entender a importância da família. Eu não vou falar muito aqui para não, né, me emocionar muito, mas assim, hoje eu sou uma pessoa que eu valorizo muito, sabe? Eu valorizo muito isso aqui, Larissa, de conversar com vocês, de ter esse momento, sabe? Então, assim, esses 5 minutos que eu teria, seria hoje para reunir a minha família, sabe? E o Agradecer. que é a mensagem que você deixa para os seus 2 filhos aí? Os 2 filhinhos que você tem, né? Seja honesto, seja correto com as coisas, tenha empatia, sabe? Quando eu fui tomar posse como vereador aqui em Itajubá, a gente estava na pandemia, São Marcos, e a gente não podia convidar as pessoas a participar da nossa posse. E eu, assim, Larissa, na hora do hino nacional, eu olhei para cima, assim, no teatro, porque tinha poucas pessoas, e eu vi os meus filhos com a mão no peito, cantando o hino nacional. Eu olhei assim para eles, assim, no meu sentimento, assim, eu quero dar muito orgulho para vocês. E eu sei que eu saí da vereança de cabeça erguida, porque eu me entreguei, sabe, Larissa? Os números, São Marcos, eu não sei se eu já falei para o senhor, o gabinete da história de Itajubá, que mais recebeu visita foi o nosso gabinete. O vereador que mais produziu na história de Itajubá foi o nosso mandato. Então, assim, e a minha família participou. No dia, na minha última sessão ordinária, eu levei os meus filhos na reunião, São Marcos, mas eles choravam tanto, porque eles acompanhavam a minha vida. O Murilo, que é o meu menorzinho, ele é muito esperto, então, assim, ele sabe do que o pai faz, né? Então, assim, a família hoje, a minha esposa, a Rose, o meu irmão, a minha mãe, e eu sei que eu sou para eles hoje o maior exemplo da vida deles, sabe, Larissa? Porque aonde Deus tem feito as coisas na minha vida não tem explicação. Não tem como. Eu não consigo hoje descrever o que Deus faz na minha vida. Só agradecer. Semana passada eu estava no Mineirão, no show lá no Crystal Show do Eros Biondini, com a Chiara, e o Eros simplesmente me colocou do lado do Frei Gilson, que é a maior referência hoje do cristianismo, porque hoje o Frei Gilson, ele atrai todas as pessoas de todas as religiões. E eu ali, eu falei, gente, olha onde que eu tô, sabe, Larissa? Então, assim, eu sou uma pessoa hoje muito abençoada, então, esses 5 minutos seria com a minha família, de gratidão, de reconhecimento, tudo que eles representam, significam na minha vida, porque tudo que eu faço hoje é por eles, sabe? Todo o esforço que eu tenho, tudo que eu posso fazer, eu faço pela minha família, tá, Larissa? Eu quero agradecer a você por nos convidar para estar aqui, agradecer o Glauber, que está na técnica, agradecer a toda a sua audiência e parabenizar você, Larissa. Obrigada. De verdade, eu sei que hoje, infelizmente, existe ainda muito preconceito, né, que não sei o que, de mulher, não. Ao contrário, eu acho que você é uma das mulheres empreendedoras de Itajubá que merece o nosso respeito, o nosso reconhecimento. Você, não só na parte financeira, mas você tem mudado a realidade de muitas mulheres que estavam descrentes da vida. Mulheres que não tinham oportunidade, que não pensavam que elas poderiam ser independentes. Então, minha amiga, você tem um papel fundamental aqui em Itajubá. Eu já falei isso para você outras vezes. Eu admiro muito você. Eu acho que você tem muito ainda a contribuir com Itajubá. Muito obrigada. Parabéns pelo sucesso. Eu quero essa chave de Itajubá também, igual do seu Marcos, hein? Vou ter que esperar chegar a 70 anos não, hein, gente? Ô, seu Marcos, e como que foi nessa última pergunta que eu fiz essa pro Marquinhos, para você... apesar de ter 43 anos, sempre tá vivo ainda essa vontade de construir, de fazer mais, e como que a gente mantém esse sentimento de coletivo, de cidadania, de paixão pelo fazer o certo? Ô Larissa, eu até batizei esse lápis como gerações, porque com essa história minha do meu avô, eu vou ler aqui um textozinho que talvez complete bem essa sua pergunta.
O lápis, criado por volta de 1560, era um simples bastão de grafite envolto por 2 pedaços de madeira. Sua genialidade abriu caminho e se tornou uma ferramenta capaz de transmitir sentimentos e emoções dos seres humanos. O lápis de grafeno surge agora para eternizar os melhores e mais íntimas ideias das futuras gerações. Então, é isso que eu penso. Quer dizer, se você pensar no futuro, nas próximas gerações, como a gente fala muito, né? Hoje também nós somos muito católicos. Nos últimos 5 anos, nós já percorremos aí um caminho, fomos buscar a santidade, né? Hoje a gente lê histórias dos santos, o que as pessoas fizeram, a gente vê que a gente tem que crescer, multiplicar e deixar exemplos. Servir. Amor, né? É sobre 3 coisas ao próximo, que pedir, né? Humildade, fé e caridade, né? Caridade não é só não é dinheiro, nunca foi. É fazer o bem, é ser bom, ter compaixão, ter uma mão amiga, né? Você fala assim dos nossos 2.000 funcionários, né? É bem provável que todos eles me conheçam, porque sempre quando eu vou, eu tenho um amigo. Isso nós fazemos a família Alvorada, porque lá todo mundo recebe as mesmas situações, os mesmos conselhos. Muitos deles passaram pela minha consulta, né, pela minha escrivaninha, para escutar um pouquinho o que eles poderiam melhorar as gerações dele para frente. Perfeito. Porque a gente sempre tem que trazer essa perspectiva. A geração futura nossa tem que ser, nós temos que deixar um pouquinho para eles serem melhores. Muito bom. É sobre semear. Semear, isso. Acreditar no semear. Muito bom. Eu acredito que então essa é a minha busca. Se eu tivesse esses 5 minutos, você deu 5, Marquinhos. Dei 5. Vou dar 6 por cima. Se você, eu tenho que agradecer a Deus e ia vender lápis, porque então, se eu vender lápis aqui, eu vou ajudar Itajubá, porque cada lápisinho desse vendido vai vir dividendos aqui para Itajubá. Hoje nós estamos lançando lápis também para instituições, Larissa. Olha aí que chique. Que você pode fazer de brinde. Você faz a publicidade. E é um brinde assim, super de inovação para Itajubá, né? Super útil. O Alvorada mesmo já vai lançar esse ano na Copa do Mundo. Eu já vou apresentar isso aqui. Ai, a gente não aguenta, né? Vou apresentar isso aqui para minha colega aqui na primeira sala, que ela faz ela encontra o cliente que precisa do brinde. E ela não produz o brinde. Ela vai unir o cliente e vou falar também agora isso aqui, ó. É a Silvia da Ciartes, maravilhosa. É aqui, Silvia. Ela é outra mulher maravilhosa. E na feira é provável que a gente vai lançar lá, porque nós fizemos um lote grande, aí diminuiu o custo, nós vamos fazer uma promoção de 50%. No Hardtech? No Hardtech. Ai, que coisa boa. E você pode coordenar isso lá. Vamos coordenar isso. Lá a gente vai ter 50 estandes. 50 estandes no Hardtech, na Vila Empreendedora, todos nós. Você quer exclusividade lá para você fazer esse trabalho? Bora lá. Desenvolver, cada lápis desse está ajudando a Itajubá. Vamos, sempre. E no nosso podcast também a gente pode deixar lá, falar para os nossos convidados, ou entregar para o convidado que está ali, fazer, já faz a pública. Fechado. Negócio fechado. Porque depois o seu Marco chegou aqui, ó. Assina aí. O seu Marco chegou aqui. Aqui, ó. Quem não tem falando? Pede, botar. Tem papel? O seu Marcos gosta aí. Bota o papel aqui, pode fazer. E vai escrever com lápis de grafeno ainda. O povo vai achar que a gente combinou. O povo vai achar que a gente não combinou, gente. Aí, ó. Aí, seu Marcos. Olha só. Seu Marcos falou assim, eu quero meu nome aqui também passando nessa televisão. Coloca os 2 boné de novo. E o que é hoje é 15. Então, outra característica. Aqui, eu não sei que dia que é hoje e que hora que é agora. Eu vi que momento. Se joga. Ali, assina aí. Adorei. Só pra aí, pronto. Aqui, vamos. Larissa, eu vou falar pra você, viu? Tá vendo, Glauber? A vida é isso aqui, gente. É isso, amigo empresário. Tem que ser isso. É o dia inteiro maquinando. O mundo precisa disso aqui. Isso aqui que faz fomentar, que faz as coisas acontecerem. Agora essa entrevista parece... que chique. Essa pasta aqui, para você lembrar. Tô muito chique. Tem até o toque do seu Marcos. Gente, eu tô muito feliz, muito obrigada. Obrigada também por tudo, Marquinhos, pelas palavras. Seu Marcos também, muito obrigada. A gente podia ficar aqui, ó, tem que ter outro programa. Porque isso aqui não dá tempo. 70 anos de história. Tem que trazer quantos 3 episódios? São vários episódios, né? Vários. Esse aqui tá parte 1.
São vários episódios. Mas sabe que eu sou muito igual ao seu Marcos? Nesse ponto eu tô copiando você. Eu esqueço da vida, assim, eu faço, quando eu tô vivendo um negócio, eu tenho um amigo árabe que eu falei, nossa, desenha aí pra mim, Live the Moment, quando a gente tava estudando junto lá no Canadá. Ele desenhou essa da letrinha deles lá, que eu esqueci o nome. Como é que chama, Glauber? Escrita árabe, tem um nome certo. E ele fez, porque ele falou assim, eu achei isso a sua cara, porque você tá aqui no negócio, você tá aqui. É isso aí. E aí agora, eu até podia estar assim, nossa, 3 horas da reunião, 4 horas é café com... Eu não tô preocupado com nada, eu tô aqui curtindo o momento, o povo que lute. Agora, eu tô com um amigo agora, tailandês, ele falou, eu sou da Tailândia, né? Ele esteve aqui, né? Aí ele falou assim, sabe como é que escreve conversando lá na China? Um quadradinho é boca, conversando é 3 quadradinhos. Oi. Entendeu? É a única coisa que a gente sabe, então. Uma árvore, 3 árvores, é uma floresta. Oi. Seu Marcos, né? Olha aí, tem canção, Marquinhos. Nós vamos ser cancelados nesse episódio. Nós vamos ser cancelados pela China. A gente não tá podendo ser cancelado pela China, não, viu, gente? Nós vamos ver lá na China isso aqui. Você vai estar com a gente lá. Vamos sim, com certeza. Com certeza. Eu adoro inovação, tecnologia. Você fala inglês, não fala? Fala inglês, isso aí, ó. Nacional, computacional, eu dei aula de inglês há muito tempo. Meu primeiro empreendimento foi com escola de idiomas. Eu já tive o CCA, já tive a Global School. Muito tempo. Existe até hoje, que eu vendi. É tão bom, né? Vender um negócio que tá rodando bem e funciona até hoje. É tão gostoso você ver o seu filhinho lá, tá vivo, dando certo. Gente, muito obrigada. Mas 3 comunicadores juntos, perfil comunicador. Não tem jeito não de ser só em 30 minutos, não. Então vai ter que ser 1h40, é isso, Cláudio? Não, vai ser demitido também, viu? No próximo, se não tiver Cláudio, a culpa é dele. Tem que acender a luz ali. A luz tá no ar, tá no ar. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, prazer.